Olá, você que está ligado aqui no canal de O Tempo no YouTube. Nós estamos chegando com Café com Política e hoje a gente recebe o prefeito de Machado, cidade que fica no sul de Minas, Maicon William, do PP. Ele vai contar um pouco para a gente da trajetória política dele. Claro, vamos falar de política e com foco também nas eleições de 2026. Maicon, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Café com Política. Muito bom dia, Círio. Agradeço a oportunidade, de sair de uma cidade do interior e poder estar aqui num jornal de grande relevância hoje no país, como O Tempo, para poder falar um pouco da nossa história na cidade de Machado, falar também dos acontecimentos políticos, tanto do estado como do país, e mostrar um pouco também do nosso trabalho que vem sendo realizado na cidade de Machado. Então, uma felicidade muito grande, muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui com você. Bom, para começar, então, a gente quer entender um pouco da sua história. Como que surgiu, William, o seu interesse por esse mundo político, pela política em si? Eu entrei na política buscando a inclusão dos meus projetos. Para quem não sabe, eu sou faixa preta em artes marciais. Comecei nos projetos sociais, dando aula voluntariamente às crianças e jovens da minha cidade, porque a minha cidade, infelizmente, no passado, nós vivemos um momento muito difícil, com alto índice de criminalidade, com alto índice de violência, e eu sempre vi que aqueles que estavam entrando por o caminho errado eram os meninos que tinham uma faixa etária entre 15 até 20 anos. Os meninos que não tiveram a oportunidade da inclusão social. Eu comecei a dar aula nos projetos sociais de forma gratuita para incluir as nossas crianças e jovens através do esporte. Eu sempre acreditei no esporte como um maior meio de inclusão social. E nesse sentido, infelizmente, eu sempre fui, graças a Deus, um menino muito trabalhador, mas nunca tinha tido a oportunidade de ter esse reconhecimento na cidade de Machado. Para mim começar a dar aula, antes disso virar professor, eu treinava. O jiu-jitsu é uma modalidade, na época, uma mensalidade cara. Para mim treinar, eu chegava mais cedo para limpar o tatame. Eu venho de uma família humilde, criado sem a presença do pai, filho de mãe doméstica, e nesse sentido eu buscava sempre apoio aos projetos sociais. Infelizmente a gente não tinha êxito na cidade de Machado. E eu vi que na política a gente tem o caminho de usar da boa política para mudar a vida das pessoas. E eu comecei, minha primeira eleição disputei com 22 anos, fiquei suplente de vereador. Depois, com 26 anos, eu fui eleito o vereador mais jovem da história da minha cidade, e com muito trabalho, criando o próprio partido na cidade de Machado, montando toda a parte de toda a estrutura, desde a montagem de chapa, buscando os caminhos e sempre em prol dos projetos sociais. Então eu falo que a política me ajudou a entrar pelo um propósito, para conseguir ajudar as pessoas. E graças a Deus, hoje já estou na reeleição, fui reeleito na minha cidade com quase 80% dos votos. Isso mostra o reflexo do trabalho, o reflexo do empenho, porque a política é isso, a política é a arte do diálogo, a arte de poder estar sempre presente na vida das pessoas e ao mesmo tempo poder fazer algo que melhore a sua cidade, que melhore o seu estado, que melhore o seu país e principalmente políticas públicas que chegam até as pessoas. E nesse sentido eu tenho muita felicidade de poder ter entrado na política por uma causa e não simplesmente, não estou aqui para julgar ninguém, muitos às vezes entram assim porque já vem de herança de familiar ou entram por outras questões. Eu, graças a Deus, entrei militando por uma causa, que é a causa da inclusão social, a causa dos projetos sociais, a causa do esporte e, graças a Deus, quando tive a oportunidade de ter mandato, eu ampliei isso. E por isso que nós estamos hoje, graças a Deus, na cidade de Machado, com grandes índices de aprovação, com inúmeros projetos acontecendo e, como eu disse, fomos reeleitos com quase 80% dos votos da cidade. Isso mostra que o trabalho está dando resultado. Agora, Maicon, são 3 eleições então, vereador, 2 para prefeito até agora, lá em Machado. Quais as diferenças você percebeu de uma para outra? Eu imagino que a campanha ali para prefeito deve ter sido muito mais intensa, mas aí você teve 2 campanhas rumo ao executivo. Qual foi a diferença de uma para outra? A primeira eleição, eu era, como se diz, o azarão. Sempre tive a vontade de criar uma terceira via na minha cidade. A minha cidade é uma cidade rica no café, do agronegócio. Então, desde MDB e Arena, para você ter ideia, somente 2 grupos governaram a minha cidade. De um lado, uma força política, do outro lado também uma grande força política. Então esses 2 grupos governaram a vida toda a minha cidade. E eu, um menino jovem, criado nos bairros da cidade, como eu disse, sonhador, sonhando em ver a minha cidade cada dia melhor, vi que como vereador a gente contribui,
Mas somente achar o erro, somente criticar e não trazer a solução, eu penso que a gente não está no caminho. E aqueles que têm projetos, que querem o crescimento, eles precisam ir também crescendo na vida pública. Não dá para você ter lá 4, 5, 6 mandatos no mesmo cargo, você fica limitado, você não consegue chegar no seu objetivo, que é alavancar os seus projetos. E por isso eu iniciei o mandato de vereador, fui vice-presidente da Câmara, no segundo ano já fui presidente da Câmara Municipal e vi que Machado tinha sim a possibilidade de se criar uma terceira via. E foi isso que nós fizemos. E com a graça de Deus, né, uma eleição das mais disputadas da história de Machado, porque todo momento os meus adversários falavam que eu não tinha experiência para poder governar uma cidade do porte de Machado, pela minha idade, na época disputando a primeira eleição com 30 anos, ao mesmo tempo que eu não tinha grupo político de tradição na cidade. Eu montei um grupo do zero, com as pessoas que acreditavam naquela transformação. Até o meu logo de campanha era do povo para o povo. Então eu saí da dificuldade, vi a dificuldade de perto e queria poder estar à frente do Poder Executivo para poder realmente realizar as melhorias que a gente sabia que Machado tinha necessidade. Inúmeras questões que Machado precisava entrar nos trilhos, e tem muita coisa ainda a ser feita, que infelizmente, por dois grupos estarem sempre à frente, o que acontecia na minha cidade? Um grupo vinha, tinha um mandato, e aí iniciava algumas obras, algumas delas, alguns programas saíam do papel, depois o outro grupo vinha, ou não dava sequência ou destruía o que era implantado do grupo anterior. E por isso a minha cidade foi cada dia mais perdendo a referência regional, a gente perdendo aí desde faculdade, desde investimentos, nós perdemos parques de exposições que nós tínhamos, vários lugares de lazer, a nossa saúde que podia ter sido referência lá atrás, a gente foi perdendo a referência para outras cidades vizinhas por questão da briga política. E nesse sentido, eu fui para uma eleição muito disputada e graças a Deus, sem estrutura financeira, porque eu não tinha, sem muita estrutura política, porque eu não venho de grupos políticos, mas com muita vontade de vencer. E juntei os 3 S, né? Suor, saliva e sola de sapato, trabalhei muito e Deus me deu a oportunidade de ser eleito prefeito e com uma desconfiança tremenda. Muitos falavam, ganhou, mas não vai conseguir tomar posse. Era um nome diferente ali, né? No meio de todos aqueles já conhecidos. Todos aqueles já conhecidos. E ao mesmo tempo, como os adversários tinham muito capital de articulação política, ao mesmo tempo de poder econômico, eu enfrentei muitos processos, muitas dificuldades aí até de tomar posse, e aí nesse sentido eles falavam que eu ganhei, mas não assumia, e se eu assumisse que eu não daria conta de governar. Então foi uma luta, eu enfrentei no primeiro ano o maior momento de dificuldade da pandemia, e foi lá que a gente se reinventou. Nesse momento da pandemia eu trouxe para minha cidade leitos de UTI que eram prometidos a vida toda, nós reestruturamos, tivemos coragem de fazer um enfrentamento com os médicos da minha cidade, que muitos médicos lá estavam há 40 anos mandando na Santa Casa e não faziam uma mínima cirurgia, tudo a gente dependia da cidade do lado. Eu tive coragem nesse momento de fazer os enfrentamentos necessários e mudar a história da saúde da minha cidade. Hoje a minha cidade ela atende 94 municípios da região, nós temos lá tomógrafo, nós temos UTI, nós reestruturamos toda a estrutura da Santa Casa, ganhei 2 eleições, uma minha e a segunda dentro da Santa Casa, para ter possibilidade de mudar aquela história. E ao mesmo tempo, depois da pandemia, uma dificuldade financeira, que no momento da pandemia os recursos estavam vindo por questão do Covid, então e ao mesmo tempo as prefeituras elas não tinham os gastos, com várias questões que a prefeitura desprende de recursos, a gente não tinha como fazer porque a gente estava no momento pandêmico, e ao mesmo tempo vindo recurso para aquilo que a gente precisava do governo federal, que era a questão da saúde. Passado isso, eu peguei uma cidade destruída, uma cidade precisando de muita parte, né, de condição de infraestrutura, e ao mesmo tempo uma cidade com dificuldade financeira. E a gente teve que se reinventar, teve que ter muita articulação política para atrair recursos, para atrair investimento, e graças a Deus nós provamos que conseguimos administrar obras que as pessoas necessitavam uma vida toda. A exemplo, eu fiz uma grande obra que é a Ponte do Santa Luísa, consegui levar para a minha cidade o Corpo de Bombeiros, que era o sonho da cidade,
obras por todos os cantos de infraestrutura. A minha cidade é uma cidade íngreme, de morros de pedra, e as pessoas falavam que não podia asfaltar o morro de pedra porque era patrimônio imaterial. Aí até um dia eu brinquei, falei, vocês me achar hoje um calceteiro para me contratar, que na época que fazia os morros de pedra, tinha calceteiro ainda para dar manutenção. Eu vou continuar com os morros, porque senão não dá. É um motoqueiro passando dificuldade, as pessoas têm dificuldade de acessibilidade, e a minha cidade, eu fiz esse programa e quase toda a cidade já está asfaltada. Criou o programa do asfalto na zona rural, porque na parte baixa todo mundo anda, mas no morro da estrada rural as pessoas precisam ter essa condição. E levamos o asfalto até na zona rural, em todos os morros de pontos críticos da minha cidade. A nossa inclusão social, as crianças hoje da minha cidade, elas começam desde o uniforme, totalmente de forma gratuita. Além disso, a gente tem hoje todo o material didático. Eu fui um dos primeiros prefeitos de Minas Gerais a fazer o piso dos professores, que é direito do professor. Nós temos hoje, graças a Deus, hoje uma educação que é referência. Até ganhei um prêmio com a referência da nossa educação, até chegar ao ensino superior, porque eu parei minha faculdade no 7º período de Direito, porque eu não tinha condição, depois que eu perdi o ProUni, o FIES, e esses programas, a cada dia mais, eles ficaram difíceis das pessoas que precisam ter acesso. E eu criei na minha cidade o programa Primeiros Passos Universitário, onde a prefeitura custeia para aquele que não tem condição de pagar a mensalidade na faculdade, a prefeitura custeia de 50% até 80% da bolsa de estudo para a gente dar condição da pessoa estudar. E ao mesmo tempo, nós trabalhamos em todas as áreas. A minha cidade hoje, há mais de 2 anos, o nosso transporte é gratuito. Você vê hoje uma discussão, polo, né, a gente estava até conversando fora aqui, dos bastidores, cidade polo como Belo Horizonte, a discussão hoje é o transporte público, e na minha cidade o transporte é gratuito. Isso movimenta a economia local, isso gera oportunidade de acesso às pessoas. Eu faço isso por quê? Porque, como eu disse, eu sou filho de doméstica, minha mãe saía de um bairro chamado Jardim das Oliveiras, ia trabalhar no centro todo dia a pé, porque ela não tinha condição de pagar a passagem. Porque hoje você pensa, o assalariado, ele ganha um salário por mês. Se ele tirar o transporte, o que fica pro assalariado? Então, cada dia mais a dificuldade. Então, muito do que eu faço é reflexo do que eu acompanhei na minha trajetória de vida. E por isso que o nosso governo deu certo, e a segunda eleição, mesmo tentando novamente usar uma estratégia de nacionalizar a eleição, eu disputei a eleição contra o PL, com toda a estrutura novamente. Na minha cidade, o Nicolas esteve lá visitando, o Cleitinho esteve lá visitando o meu adversário, fazendo vídeos de apoio ao meu adversário, e mesmo assim não conseguiram nacionalizar a eleição contra mim. Até num debate eu falei um dia, quem tem que preocupar com direita e esquerda é instrutor de autoescola. Um prefeito, ele precisa governar. Quem está no legislativo tem que ter a pauta dele, de direita, de esquerda. Eu não sou contra isso. Mas, ao mesmo tempo, aquele que quer governar uma cidade, quer governar um estado, quer governar um país, ele tem que dialogar com todas as frentes, porque senão ele não consegue governar. E, ao mesmo tempo, depois que você ganha uma eleição, quem votou em você ou quem não votou em você precisa que o seu trabalho dê certo. Por isso que eu trabalho dessa forma. E graças a Deus o trabalho venceu até o discurso e a narrativa da polarização. Então, na minha cidade eu consegui sair dessa polarização, e mesmo disputando a eleição, como eu disse, contra o PL em alta, a gente conseguiu ter quase 80% dos votos da minha cidade. Então isso prova que o trabalho vale sim a pena, e às vezes o trabalho sobressai até um momento de polarização, né, que o país agora a gente está vendo que a cada dia mais esse fervor da polarização ele vem aí diminuindo um pouco, mas isso a gente vai demorar anos para sair, né, do coração do brasileiro, por tudo aquilo que nós já vivemos aí, tanto de um lado quanto do outro. Mas eu, prefeito da cidade de Machado, graças a Deus, eu consegui mostrar, além só do discurso político que a polarização tem, eu consegui mostrar o nosso trabalho. E o nosso trabalho chegou realmente no coração do machadense, e por isso a gente, graças a Deus, conseguiu êxito em quase 80% dos votos na cidade. Agora, William, você falou aí de ações na área da saúde, né? Transporte público de graça, as ações sociais, obras também. E ainda existe alguma ação, algum trabalho em específico que você planeja, mas que nesses 5 anos, podemos dizer assim, à frente da prefeitura, 4 anos no primeiro mandato e 1 ano agora, nesse ano que está encerrando, você não conseguiu colocar em prática ainda e está planejando aí para os próximos 3 anos?
Um sonho que eu tenho, né? Até hoje minha mãe paga aluguel, eu consegui ter minha casa porque eu fiz o programa lá atrás do Minha Casa Minha Vida. Então tem muitas pessoas hoje que elas precisam ter oportunidade de moradia. E moradia tem que ser uma pauta constante de todos os governos. Na minha cidade, nós fizemos um levantamento de todos os terrenos que estavam há muito tempo abandonados, procuramos as pessoas, aqueles que realmente queriam construir. Eu criei um programa de auxílio para a doação de material de construção. Aqueles que realmente estavam ali há 10 anos com o terreno parado, a gente fez a doação para outros, e ao mesmo tempo eu já estou criando vários loteamentos, mas isso para o município sozinho é muito difícil. Você tem que colocar toda a infraestrutura, às vezes você consegue doar o terreno, mas a pessoa não tem o dinheiro para construir. E uma das dificuldades e o sonho que eu tenho é levar moradia para as pessoas. Mas até essa polarização, até nisso, ela vem atrapalhando os municípios a terem condição da moradia, porque um programa ele tem que ser constante. Um dos maiores programas que esse país já viu foi o programa do Minha Casa Minha Vida. E aí se entra um outro governo, nada contra, não estou falando aqui de questão de governo, mas aí criou o Casa Verde e Amarela, que não saiu do papel. O Casa Verde e Amarela, a cidade de pequeno porte, a cidade de médio porte, eu arrisco dizer, se a pessoa, ela por si só, ela não correr, ter um dinheiro para poder investir, ter a condição, o faixa 1 não chega para ninguém. Aí veio agora o governo atual, tentou estruturar o Minha Casa Minha Vida, mas já são 3 anos de governo e até agora eu não conheço uma cidade próximo da minha que conseguiu ter êxito no faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Então as pessoas hoje precisam de moradia, as pessoas precisam ter essa colaboração. Só na minha cidade eu criei o programa Auxílio Aluguel, são mais de 1.800 pessoas que a prefeitura paga o aluguel para as pessoas. Quase todo mês a pessoa está lá pedindo um auxílio aluguel, porque o pai de família não sabe se ele faz a parte que ele tem que fazer do dia a dia da sua casa, lá com toda a parte de alimentação, lá com toda a parte, né, de resolver ali uma água que é cara, uma energia elétrica que está cara, ou se ele paga o aluguel. No final, não fecha a conta. Então, eu quero ainda entregar moradia, a principal questão que nós estamos buscando. Criei a Secretaria de Moradia, não criei, eu extingui uma secretaria para criar outra, extingui a Secretaria de Fiscalização, criamos a Secretaria de Moradia e nesse sentido a gente está focado. Moradia ela é muito ampla, não é somente a casa. A gente está fazendo toda a parte de regularização, são inúmeras casas na cidade de Machado que precisam de regularização, a parte de doação de material, a parte de buscar esses programas no governo. Um dia eu brinquei que o programa do governo federal do Minha Casa Minha Vida, do Casa Verde e Amarela, tá igual cabelo de freira, todo mundo sabe que tem, mas ninguém vê. Então tá difícil para nós chegar na gente, nas cidades do porte até 50 mil habitantes, assim, você não vê acontecer os programas nesse sentido. Quando você vê, o faixa 2, que eu, graças a Deus, agora consegui estar fazendo na cidade, quase 216 apartamentos do faixa 2, mas aí a pessoa ela já tem que ter uma renda, ela já tem que ter a comprovação, fica caro toda a parte de cartório, mas para a pessoa mesmo que está ali na dificuldade, que é o faixa 1, que é o programa realmente que atende o público mais necessitado, a dificuldade é muito ampla. Então, nesse sentido, eu estou trabalhando muito para conseguir, se Deus quiser, a prefeitura conseguir entregar os terrenos, ajudar em outros tipos de programa, para a gente poder resolver essa situação. Uma outra obra que nós estamos lá fomentando na cidade de Machado, é a questão também a nossa cidade, graças a Deus, ela é muito bem localizada. E por isso, nós criamos já um condomínio empresarial para grandes empresas na rodovia Machado, Paraguaçu. Nós estamos a quase 70 quilômetros apenas da rodovia Fernão Dias. Ao mesmo tempo, eu estou próximo das cidades polos do sul de Minas, eu estou a 70 quilômetros de Poços de Caldas, 70 quilômetros de Pouso Alegre, estou 70 quilômetros de Varginha. Então, assim, e a minha cidade, nós, graças a Deus, conseguimos fazer o REDEX, que já as grandes empresas já conseguem sair de lá, elas já conseguem sair com a nota para exportação, e eu criei um novo modelo. Eu peguei o modelo arcaico de distrito empresarial, que só dificultava a vida do empresário, porque o empresário ele não precisa de muita coisa do poder público, ele precisa apenas que o poder público deixe ele trabalhar, o resto o empresário consegue realizar. E aí eu fiz um programa chamado, ao invés de distrito industrial, criei os condomínios empresariais, fazendo uma PPP. E para me instituir essa PPP, antes, uma doação de terreno na cidade de Machado era tão burocrática que você fazia a doação,
O empresário tinha que fazer um investimento e depois de 10 anos que ele ia requerer a escritura. Isso você trava totalmente o empresário. Então, o novo modelo que eu criei, o modelo de condomínio empresarial, o empresário ele faz um aporte não em dinheiro à prefeitura, é uma parceria na ajuda da construção do próprio condomínio. A prefeitura compra a área, inicia a infraestrutura e cada doação de terreno, a prefeitura fizemos uma avaliação, se for ver, irrisória, mas que ajuda muito no valor da infraestrutura, que é o valor de R$ 12,50 o metro quadrado, onde o empresário ele faz o aporte em obra no próprio condomínio e assim eu consegui criar um condomínio que já está hoje em fase de ampliação, chegando a mais de 50 empresas. Então, é um foco também que a gente está vindo a cada dia mais, aproveitar aqui da audiência, todas as empresas de Minas Gerais, do Brasil, que tiverem a condição de estar nos escutando. Machado está de portas abertas. A minha região ali, Pouso Alegre, deu um boom. Então está difícil as empresas conseguirem lá a área, conseguirem mão de obra, Extrema, a mesma coisa, mas Machado, já com os condomínios, nós temos ainda a condição de pegar mão de obra, porque não é só o Machado, nós temos as nossas cidades ali, circunvizinhas, e tudo aquilo que a empresa precisar para ter agilidade, para sair da burocracia, tem um prefeito com vontade de gerar emprego. Eu falo muito, eu tenho inúmeros programas sociais na assistência social, desde pagar uma água, uma luz, pagar um aluguel, ter várias condições, mas o principal de tudo é gerar uma carteira assinada. Quando você dá a oportunidade da pessoa ter uma carteira assinada, você dá dignidade. Para isso, a cada dia mais nós estamos atraindo investimento, cada dia mais a gente está capacitando também as pessoas para ocuparem as vagas. Eu tenho um outro programa chamado Primeiros Passos, onde a prefeitura dá uma bolsa de meio salário até 3 meses. Vou dar um exemplo. Aqui no Tempo, você quer contratar uma pessoa para ela treinar toda a parte de diagramação, por exemplo. Então vai fazer o seguinte, ela vai vir aqui, ela vai ficar 3 meses aqui trabalhando, a prefeitura vai pagar essa bolsa para ela, para você capacitá-la esses 3 meses. O programa é de 1 a 3 meses. A contrapartida é que depois o Tempo, ou a empresa que seja, ela retribua isso à prefeitura. Ou seja, ela vai ficar aqui 3 meses aqui trabalhando, a prefeitura pagando. Depois, a empresa tem por obrigação contratá-la pelo mesmo período de mais 3 meses para que ela consiga, né, na maioria das vezes, depois que ela está 6 meses na empresa, ela vai conseguir ter o seu registro. Ou, no mínimo, ela vai sair da empresa com a chamada experiência, que todo mundo pede a experiência, mas ninguém dá a oportunidade da pessoa ter experiência. Então, nós estamos também na luta para atrair grandes empresas para a cidade de Machado, por isso gostaria aqui de aproveitar da oportunidade, entre outras várias frentes. Nós temos inúmeras obras a serem realizadas. Estou revitalizando o Cristo da minha cidade, que vou fazer lá um cartão postal. Lá eu tenho um lago artificial que nós estamos revitalizando também. Agora estou fazendo mais um condomínio para pequenas e médias empresas com terrenos até 5.000 metros. Então, graças a Deus, tem muito trabalho ainda a ser feito. Nós estamos também fazendo um novo parque de exposições, porque na minha cidade lá atrás foi destruído o Parque de Exposição, fazia 15 anos que não tinha rodeio. Eu, graças a Deus, além de trazer o rodeio de volta, que eu sou um amante do evento, eu sou um defensor do evento, muitos criticam, tá gastando com o evento. Para mim não, para mim o povo trabalha e o povo trabalhador merece também ter alegria. Então, as pessoas, às vezes, ela trabalha a semana toda. Quando ela quer ver um artista, ou é na festa da sua cidade, ou ela tem que ver só pela televisão, principalmente o povo pobre, trabalhador. Por isso eu fiz o rodeio na minha cidade, foi uma das primeiras cidades de Minas Gerais a fazer o rodeio todos os dias com o portão aberto. Ninguém precisa levar nem 1 quilo de alimento para entrar. Todo mundo tem acesso livre ao rodeio na minha cidade, com grandes shows, com grandes estruturas. E, ao mesmo tempo, a gente agora quer criar um local de eventos, porque o rodeio cresceu muito, para a gente conseguir ampliar, se Deus quiser, para os próximos anos, deixar um legado na nossa cidade. Então tem muita coisa ainda a ser feita. E para isso a gente tem que buscar recursos, tem que ter articulação política, porque não está fácil. Só com a receita do município hoje, a cada dia mais o município vem passando dificuldade. A diminuição da arrecadação, ela está vindo de forma constante. Então a gente tem que cada dia mais se reinventar. E eu tenho certeza, com o tanto que eu trabalho, tanto que a gente corre atrás, não só eu, mas ninguém faz nada sozinho, toda a nossa equipe, eu tenho absoluta certeza. Esse foi um dos piores anos até hoje, mas os próximos 3 anos nós vamos conseguir superar até o primeiro mandato. Nós vamos fazer o maior mandato
da história na minha cidade, porque igual eu falei, a cidade que eu nasci, cresci, quero viver minha vida toda na minha cidade, então realmente eu trabalho 24 horas. Para quem quiser me acompanhar aí nas minhas redes sociais, é Maicon William 11, para poder ver tudo aquilo que a gente trabalha 24 horas para mudar a realidade da minha cidade. Então tem muita coisa ainda a ser feita, nós não vamos parar um minuto até conseguir resolver todas elas. Tá certo, Maicon, eu queria falar agora de um produto que vocês são especialistas por lá no sul de Minas. Quando a gente fala de sul de Minas, já vem à mente o café, né? O café que é muito famoso, a qualidade do café aí do sul de Minas. Eu queria entender duas questões com você. O que vocês têm feito lá em Machado para dinamizar a economia e não depender só dessa questão do café? E queria entender também o seguinte, o café, a gente sabe que teve um boom aí no preço, né? O preço deu um salto, principalmente nos últimos anos aí. Teve a questão do tarifaço, mas a gente sabe que na verdade, no preço interno nem pesou tanto. E como que Machado tem aproveitado todo esse crescimento do café aí para melhorar a cidade? Falando do café, o café é hoje o maior patrimônio da nossa cidade. Quem fala de Machado lembra do café, né? Nós temos aí uma referência, posso falar que nós temos o melhor café do mundo. Então eu fico muito feliz de poder falar isso. Até um dia conversando com um deputado, ele falou, ganhei muito dinheiro com o Machado. A gente, na época, lá muitos anos atrás, eu montava uma empresa e tirava as notas em Machado para o pessoal saber que o café era de Machado para poder comprar. Então, graças a Deus, nós temos uma grande referência aí que é o nosso café, mas como você mesmo disse, uma cidade que quer crescer, ela tem que ter outras frentes. E por isso eu tive coragem de criar condomínios empresariais para atrair também empresas para a cidade de Machado. Assim que eu entrei na prefeitura, a gestão anterior tinha perdido a maior empresa depois da Santa Amália e depois da prefeitura, era que gerava a terceira condição de mais vagas de emprego, que era a Ferracini na época. Então você pensa, um momento de pandemia, de dificuldade, e a gente ainda perdeu uma empresa que gerava mais de 500 empregos na cidade de Machado. Então eu consegui reinventar, trazer também empresas para a cidade de Machado, para poder gerar emprego e renda às pessoas que não tinham, às vezes, o jeito com o café e poder trabalhar com o café. E, ao mesmo tempo, reinventar também para os produtores que estão na roça. Hoje ele não pode ficar o ano todo vivendo só do café, porque agora o café está numa alta, mas o café também já passou queda. Nós tivemos geada grande lá que prejudicou muitos produtores. Eu falo dos pequenos produtores. Os grandes produtores, eles fazem a colheita e eles têm condição de esperar a melhor época para poder vender o café. Mas aquele que está ali, o pequeno produtor, ele acabou de colher, ele tem que vender para cumprir com as suas obrigações. Então nem sempre ele consegue o melhor preço para ter a melhor condição. E por isso a gente conseguiu trazer para Machado a Ex-Interagrícola, que é uma grande empresa multinacional no ramo do café de exportação, e ao mesmo tempo criamos um programa que é o Frutas Vermelhas, para as pessoas saberem. Lá em Machado, a gente hoje, o produtor de Machado, ele planta amora, mirtilo e framboesa. Um programa da prefeitura, onde a prefeitura dá toda a parte técnica com o engenheiro agrônomo, a prefeitura dá todas as mudas, toda a parte de preparação de solo e toda a parte de condição deles criaram uma associação, nós ajudamos, caminhão para eles fazerem toda a parte de transporte, e muitos pequenos produtores já estão também vivendo frutas vermelhas. Então a gente fica feliz porque está reinventando, está conseguindo fazer com que a cidade também, até para aqueles que trabalham na zona rural, tenham outras frentes. Eu criei um programa também chamado Progenética, onde a prefeitura vai até a propriedade do pequeno produtor, faz a inseminação do gado para ele ter condição de melhorar a genética do gado, para ele melhorar o preço também do gado, e outros vários programas através da Secretaria de Agricultura que vem fomentando a questão do café. E agora nós estamos fazendo um trabalho em parceria com a Secretaria de Cultura, através da Secretaria de Agricultura, que é também estimular o turismo na nossa cidade. O turismo para aqueles que querem conhecer o café, para aqueles que querem conhecer a fazenda. Tem muitas pessoas que vivem em cidade grande que não conhecem um pé de café, conhecem o café no copo. E a gente está fazendo esse circuito da rota turística do café na nossa cidade, e para isso a gente vem investindo aí nos pontos turísticos da nossa cidade. Então a gente está se reinventando, ampliando o leque para que a cidade tem assim o café como sua maior força. Isso jamais a gente quer tirar e a gente vai tirar, porque está na raiz do povo de Machado. Mas a gente também tem que dar outras oportunidades para aqueles que querem ampliar o leque, como se diz, para ter outras oportunidades aí de trabalharem também.
Agora eu quero falar um pouquinho mais de política. Eu queria falar da sua relação. Como que está a relação da cidade de Machado com o atual governador de Minas Gerais, Romeu Zema? Como que estão as obras do governo do estado lá na região? Quais estão dependendo mais de uma atenção especial aí do governador? O governador, a gente entende, eu sou até contrário, o modelo que é feito com o Poder Executivo. Por quê? Para a pessoa hoje ocupar um outro cargo, ela somente do Poder Executivo que ela tem que se licenciar. Isso prejudica muito uma sequência de mandato. Então o governador, você vê que hoje ele está preocupado já com a próxima eleição, que é a eleição para presidente da República. Eu não sou contrário, é o sonho de buscar alcançar novos objetivos, mas a gente acaba esquecendo do dia a dia. Então hoje a minha relação é muito boa com o vice-governador, que já está assumindo a condição e já está aí se reunindo, além dele o secretário também de governo, que é o Marcelo Aro. Eu tive um acesso muito bom lá atrás com o governo Zema, mas é difícil hoje porque, como se diz, o radar dele parece que já mudou para a questão nacional. E a gente respeita isso, eu não concordo com o modelo que aí está. A pessoa acho que não precisava ter que renunciar de um cargo, porque ela foi eleita para aquele cargo, ela poderia ter oportunidade de disputar uma eleição e, caso não tivesse êxito, ela voltar para o mandato que ela conseguiu vencer. E aí, nesse sentido, a pessoa não precisava afastar esse tempo todo. Mas é o sistema que está aí, a gente tem que seguir ele. Então, hoje, a minha relação ela é melhor aí com o vice-governador, porque como eu falei, eu não esquento com a questão partidária. Eu governo uma cidade que todos que estão lá dependem que a cidade dê certo. Então o governo do PT que está hoje no governo federal, eu vou bater na porta do Lula 24 horas de todos os seus ministros, porque eu quero recursos para a minha cidade. Porque o povo que está lá, tem gente que votou neles, tem gente que votou no governo de direita, e está aí o governo que é de direita no estado, e eu vou estar lá toda hora. Eu consegui levar o corpo de bombeiros para a minha cidade por questão de parceria com o governo do estado. Eu consegui levar para a minha cidade as UTIs, ajudando hoje toda a região, porque também eu fiz um investimento, a prefeitura ela fez todo o investimento, investi mais de 3 milhões de reais, mas a gente precisava do credenciamento. Sem credenciar no estado eu não conseguia. E na época eu agradeço até quem era o secretário de estado, que foi o Igor, que me ajudou nessa condição junto à Secretaria de Estado de Saúde. Então a gente precisa, a todo momento, do governo. Não tem jeito de eu pegar, me isolar na minha cidade, ficar chacoalhando bandeira partidária, achando que eu não vou precisar em nenhum momento do governo. Isso aí aí quem faz isso, aí eu não dialogo com quem é de direita, eu não dialogo com quem é de esquerda. Isso você tem direito de fazer quando você está no poder legislativo ou quando você não tem mandato. Quando você tem um mandato de prefeito de uma cidade, você governa para todos. Você governa para aquele que é fã do Lula e que é fã do Bolsonaro. Estou falando dos dois porque a maior polarização hoje do país está em torno desses dois nomes. Então eu, enquanto prefeito da minha cidade, sempre vou ter um bom relacionamento com o governo que estiver à frente, porque o governo que está à frente ele foi democraticamente eleito e, nesse sentido, toda a população precisa que o recurso chegue, porque já está muito difícil. As prefeituras estão esgueladas, os prefeitos pedem socorro, porque hoje o sistema que está aí, nós precisamos urgentemente rever o pacto federativo. A migalha fica no município, mas toda a prestação de serviço, tudo acontece no município. E o recurso hoje ou ele está no estado, ou ele está, na maioria das vezes, em Brasília. E o pouco do recurso que chega no município, se a gente não tiver uma relação de poder vir ao estado e ao governo federal atrair recursos para a cidade, você não faz nem o básico hoje numa cidade. Agora, a gente está falando aí de eleições, a gente falou um pouco do Romeu Zema, né, que já se manifestou, é pré-candidato aí à presidência da República. Você já tem aí no currículo 3 eleições, uma para vereador, 2 para prefeito lá da cidade de Machado. Quais são os seus planos para 2026? Pretende tentar uma vaga aí na Câmara dos Deputados, na Assembleia de Minas? O que você está pensando aí para esse ano eleitoral? Como eu falei, é muito difícil para a gente que está hoje no Poder Executivo, porque você pensa, o povo votou em mim para mim administrar mais 4 anos de mandato. Para mim ser candidato a deputado, eu tenho que chegar agora em abril, dia 6 de abril, e assinar uma carta de renúncia, renunciando 2 anos e 9 meses de mandato que fui eleito. Ao mesmo tempo, pode ser a chance da minha cidade voltar, depois de mais de quase 30 anos, a oportunidade de ter um deputado. Por quê? Eu, graças a Deus, o meu trabalho saiu
só da cidade de Machado e virou um trabalho hoje, graças a Deus, de referência na minha região. Então eu não posso falar isso hoje, eu vou trabalhar de forma muito tranquila, eu venho sendo referência regional, graças a Deus, sou presidente do Cidersul, que é o consórcio da minha região, sou vice-presidente do CIMES, que é o consórcio da região de Pouso Alegre, e sou hoje o primeiro secretário da Associação Mineira de Municípios, sendo o prefeito da minha cidade, o único que conseguiu ocupar um cargo hoje na Associação Mineira de Municípios, que representa muito em todo o estado, hoje é a maior associação da América Latina. Então, graças a Deus, eu consegui ter envergadura política não só em Machado, mas regional. E para isso a gente tem que entender o sentimento da população de Machado, que foi quem me deu a oportunidade de estar na política. Se o sentimento do povo de Machado for de que vale a pena a gente fazer essa renúncia e a gente disputar mais uma eleição para que tenhamos a condição de ter uma referência também no estado, para conseguir levar mais investimento para a minha cidade, eu estou pronto. Nunca tive medo de disputar a eleição. A gente está na vida pública, depois que você tem um mandato público, você não se torna mais dono de você, é o povo que escolhe o seu futuro. Então o povo é que sabe o futuro da gente. Eu não paro de trabalhar um dia, então graças a Deus eu estou trabalhando muito. E estou muito tranquilo. Se for para mim terminar o mandato, eu vou terminar. E se também tiver uma oportunidade e o povo achar que é a minha hora, eu costumo dizer, eu não deixo o cavalo passar arriado na minha frente e não montar nele. Então, se eu ver que eu tenho condição e que o povo me apoia, por que não também disputar mais uma eleição, já que eu venho aí de 4 eleições diretas disputando, ganhei 3 e perdi só a minha primeira eleição, que eu disputei com 22 anos. Então, a eleição está aí para ser disputada e a gente que quer levar os nossos projetos à frente, a gente tem que aceitar desafios. A gente também não tem que simplesmente acomodar onde está. Logicamente que se for pelo bem, que se for para a gente fazer um mandato que precisa terminar as questões que a gente iniciou, e eu estou novo, graças a Deus eu tenho grande experiência na política, mas estou com apenas 35 anos, então eu tenho um futuro ainda. Não vai ser a última oportunidade se não for dessa vez. Dá tempo de eu terminar o mandato e disputar uma eleição de deputado após, ou nessa também a gente vê que é o momento, como eu disse, eu não vou deixar o cavalo passar arriado. Então eu tenho um tempo ainda, até dia 6 de abril, para poder definir isso, e eu vou escutar a vontade do povo. Isso se faz estando presente, estando escutando as pessoas, tendo estratégia de ter pesquisa em mãos e ao mesmo tempo tendo grupo, escutando o grupo. Então eu tenho esse tempo ainda para filtrar isso, e o que tiver que ser coragem para fazer eu tenho. Ainda tem fica aí uma possibilidade em aberto, portanto, isso aí, né? Agora eu queria perguntar para você o seguinte: como é que você tem visto aí essa federação entre União Brasil e PP? O PP hoje, o seu partido, né? Na sua avaliação, isso facilita ou complica um pouco mais a eleição de deputados aí pelo PP? Hoje, com a questão das federações, nós vamos ver a cada dia mais a dificuldade de quem tem mandato e de quem já tem um currículo de votação ampla, de encontrar os partidos menores. Os partidos menores, eles vão estar a todo momento ali tentando montar um grupo para eleger com menos votos, para dar oportunidade de quem não tem um mandato, de quem sonha em chegar na Assembleia ou chegar ao Congresso Nacional, ter possibilidade. Por isso, a cada dia mais você vai ver os chapões, e vai ter gente que vai ficar de fora. E a União Brasil com o Progressista virou um chapão. Nós vamos ter inúmeros deputados que vão para lá, assim como grandes partidos vão acontecer isso. Nós vamos ter 13 partidos apenas em Minas Gerais, para os 77 deputados que lá estão escolherem para onde ir, e ao mesmo tempo aqueles que sonham com uma vaga acharem um caminho. Então vida fácil não vai ter para ninguém. Então, logicamente, o maior partido, maior às vezes, hoje a questão, tá aí o jogo, não sou eu que estou ditando, a questão do fundo eleitoral, mas o fundo eleitoral a forma que é dividido também, só prioriza aquele que tem mandato, o controle está na mão de quem está com a caneta lá em cima na mão, na maioria das vezes não é de forma justa, como tem que ser, dando oportunidade para todos, e ao mesmo tempo, às vezes também você vai para um partido menor achando que, não, mas ali eu vou eleger com menos votos, mas hoje às vezes você não consegue fazer o quociente, não faz ninguém. Então isso, para falar hoje, se facilitou a federação ou dificultou, a gente vai ter que olhar os deputados que lá estão. Vão ter condição de manter a votação, vão diminuir, vão ampliar. Tem possibilidade agora com a União
de poder, da UP, de poder fazer mais bancada, fazer mais cadeira. Então hoje eu não tenho, não tive ainda uma conversa com o presidente Pinheirinho para saber como que está essa montagem de chapa, como que está uma coisa eu falo, se eu for disputar uma eleição para a Assembleia, eu só tenho a cara de bobo e jeito de andar, porque eu já disputei eleição desde os meus 22 anos de idade, montando chapa, fazendo conta. Eu saí de 5 vereadores na minha primeira eleição, eu falei que de 13 vereadores na minha cidade eu ia fazer 10, e falei que cada partido que ia fazer vereador, tinha uns que riam de mim, e abriu a conta eu fiz. Minha primeira eleição eu falei que eu ia fazer um vereador com 250 votos, a menor votação da história da minha cidade. Abriu a urna, eu fiz ele com 248 votos. Então, conta eu sei fazer. Então, nesse sentido, tem os dois viés. Tem o viés que um chapão, União Brasil agora, junto com o Progressista, ele vai poder ajudar. E, ao mesmo tempo, a gente tem também que analisar se um partido menor, com melhor condição ali de pessoal de forma mais homogênea, vai dar mais possibilidade de uma eleição. Tá certo. Maicon, muito bacana o nosso bate-papo hoje aqui no Café com Política. Eu te agradeço muito, viu, por ter essa agenda disponível para conversar um pouco aqui com a gente, trazendo as notícias lá de Machado, para a gente falar um pouco de política também. Muito obrigada e até uma próxima. E seja sempre bem-vindo por aqui. Eu que agradeço, essa oportunidade ímpar de poder falar um pouco do nosso trabalho, de poder falar aqui as nossas ações, vou para falar de programa, vou falar de tantas coisas que a gente já fez, que a gente tem planejado de fazer. A gente fica aqui a tarde toda, mas uma experiência como essa, parabenizar muito o Tempo, a cada dia mais, tornando mais referência, não só em Minas, mas no Brasil. Eu mesmo, a todo momento ali no Instagram, chega as notícias do Tempo, a gente acompanha em tempo real tudo aquilo que vem acontecendo, graças à mídia séria, porque hoje as redes, elas viraram ali uma terra sem lei, não dá para todo momento você chegar uma notícia no telefone e se acreditar nela. Por isso que a gente tem que ter imprensa séria, como o Jornal O Tempo. Então, parabéns a vocês e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando do nosso trabalho. Leve nosso abraço, nosso carinho lá para Machado. Nossa conversa de hoje, portanto, foi com o prefeito de Machado, Maicon William, do PP. Fique ligado aqui, o Café com Política de hoje termina, mas amanhã você acompanha mais um episódio especial com muita conversa, com muito bate-papo e com muita política. Até mais.